Um santo viveu entre nós. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast, ao programa do nosso querido Padre André Bortolomeotti. Um santo viveu entre nós. Nós estamos caminhando para a reta final. Hoje é o nosso último episódio. E é aquele episódio que vai servir aí como educativo, como ensinamento para nós. Nós vamos poder ter a oportunidade de aprender muito com a nossa apostoladora, que é a Lucila, mas também já estou aqui começando com um clima um pouco de expectativa, Lucila. Primeiro, para saber o andamento desta causa e depois para saber se o pessoal gostou, né? Hoje é o nosso último episódio. Quero saber aí, você que está aqui nos acompanhando, curta, compartilha, comente, diga o que você achou. No final, nós vamos falar aí algumas coisas sobre uma possível segunda temporada. E com muita alegria que hoje nós vamos ter esse último episódio da primeira temporada do programa Um Santo Viveu Entre Nós. E já anunciei, fiz antes, hoje não comecei como eu começo os outros, porque hoje, um dia especial, merece uma abertura diferente. Então, com vocês, a nossa postuladora, pessoa responsável por essa causa, pelo processo de canonização do Padre André, Lucila. Lucila, muito obrigado e seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sempre digo, não sou digna disso, mas se Deus chamou para isso, para essa missão de estar atuando e ajudando na causa do Padre André, eu acho que ele responderia, eis-me aqui. Então, por isso mesmo, eu também fiz isso. Como você disse, eu me chamo Lucila, eu sou postuladora da fase diocesana do processo de beatificação do Padre André. E, atualmente, nós estamos aí esperando as graças, os milagres, para a gente continuar ainda trabalhando nessa causa e continuar ainda levando esse grande desejo de torná-lo santo o quanto antes possível, para poder ter essa presença realmente dele nos altares da igreja. Lucila, muito legal você já começar falando sobre isso, E, bem, pessoal, para quem não conhece, a Lucila é uma pessoa que me, confesso, e eu acho que eu não te falei isso pessoalmente ainda, mas a Lucila é uma pessoa que eu fiquei surpreso de ter alguém tão próxima de nós, com um conhecimento tão grande sobre a igreja, sobre as leis, sobre as normas da nossa igreja. Até Lucila trouxe os seus 3 livros, você já viu ali, Deixei ali. Lucila, gente, para quem não sabe, eu quero que você depois explique mais, agora. Lucila, ela tem além de ser advogada, ela também tem uma grande atuação dentro do tribunal eclesiástico, E eu acho que esse conhecimento foi que te levou até o Padre André. Antes de começarmos a falar, eu queria que você pudesse explicar para nós um pouquinho mais quem é a Lucila. Ok. Fico um pouco envergonhada, já estou de vermelho de propósito, para falar que foi o vermelho que refletiu. Perfeito. Eu sou Lucila, como você já falou. Eu sou advogada, sou canonista, ou seja, eu fiz direito canônico, que é uma formação, o direito próprio da igreja. Eu estudei de 2005 a 2010 em Roma, quando eu estava numa congregação religiosa, porque eu era religiosa, antes, desde 2004 eu me tornei religiosa e fiquei até 2012 na congregação. Nesse tempo eu fui para Roma, trabalhei ali como irmã e também fiz a minha licença, que eles chamam, que seria tipo mestrado para nós em direito canônico. Quando eu voltei, depois aí eu acabei fazendo direito civil também, e aí nós estamos atuando. O que aconteceu? O Padre André, eu já conhecia o Padre André. O Padre André eu conheci quando eu vim para a Cidade de Maria, quando eu morei na Cidade de Maria, porque eu não sou de Barretos, eu sou de Cajobi, que faz parte da nossa diocese. E aí, quando eu vim para a Cidade de Maria em 2001, a gente já vinha para a Cidade de Maria. O Padre André estava aqui no Rosário, então nós nos encontrávamos sempre,
né? Ele ia muito na Cidade de Maria. Então, eu já conhecia a figura do Padre André, né? Tive a oportunidade e a graça de conviver com ele em alguns momentos. Então, para mim é uma graça mesmo, porque você vê, né, a presença de um santo entre nós mesmo, né, como diz aqui o programa. E nesse tempo eu conheci o Padre André. Depois, em 2005, eu fui para fora do país, eu fui para Roma, né, com a congregação, e fiquei lá. Voltei, quando eu voltei, o Padre André já tinha falecido, né, mas aquela figura, aquela presença, a espiritualidade, a gente sentia mesmo, né, na presença do povo. Bastava você chegar aqui no Rosário, entrar na igreja, que você sentia, né, como se diz, o ar do Padre André, né, você conseguia sentir esse respiro dele. E foi sempre assim, né? Até que quando, em 2016, o Dom Milton, né, ele estava aqui na nossa diocese, e veio esse desejo de abrir essa causa de canonização, porque já fazia, né, os 6 anos, né, que Roma pede para poder abrir a causa, e o Dom Milton, ele falou assim, se a gente abrir a causa de beatificação e canonização. Na época, como eu tinha morado em Roma, eu tinha alguns amigos que eram postuladores, que conheciam, né, todo esse processo. Eu entrei em contato com um sacerdote, que na época era meu diretor espiritual, e ele veio até Barretos, para poder incentivar o Dom Milton, para poder ver, para poder explicar, né, para tirar as dúvidas. E foi nisso que nós decidimos foi em 2015 isso, que nós decidimos em 2016 que eu iria para Roma para poder fazer o curso de postuladora da causa dos santos. Né, porque eu já tinha formação em direito canônico, já era advogada, e aí nesse caso, né, para fazer esse curso de postulação se pede ao menos uma formação teológica, uma formação canônica, etc., para poder ter essa possibilidade, né, de fazer esse curso. E aí o Dom Milton falou assim, você já conhece a língua, você é canonista, né? Por que não unir o útil ao agradável? Então você vai e faz esse curso, que eram 6 meses na época, você vai, faz esse curso e depois você volta e a gente começa essa causa. Então foi esse todo o intuito, né? Foi para isso, né, que eu fui para Roma. Para mim foi uma experiência muito boa, né? E é uma experiência assim edificante. E também o fato de poder ajudar na causa do Padre André, que é uma pessoa que eu convivi, que eu vi, que eu tive a oportunidade de falar como eu estou falando com você. Então, quer dizer, você fala assim, putz, né? Eu que sou, honra, né? Eu que sou uma pessoa humana, normal, né? Uma pessoa de carne e osso, tive a oportunidade de conviver com um santo, né? Então, e ajudar nessa causa. Lucília, né? E foi isso que aconteceu. Isso é muito bonito, porque às vezes até eu mesmo tinha um pouco dessa percepção de assim, não é tão complicado, não é tão difícil. Será que é tão difícil assim? Tem toda uma burocracia. Mas é muito difícil, né? Eu tive a honra, gente, de poder auxiliar muito pouco a Lucila no processo, né? Nessa fase final. E aí eu passei alguns dias com ela, gente. É coisa de doido, porque é muita coisa, é muito documento, e era uma verdadeira honra mesmo, eu falo isso, Lucila, porque cada dia que eu ia lá, você me explicava uma coisa, me mostrava uma coisa nova, e eu até falava, Lucila, tem muito documento, tem muita coisa, por que eles pegam até as escritas pessoais que o Padre André fazia para ele, uma homilia que ele escrevia para a missa, por que até isso, né? Mas você me explicou e me falou tudo isso, né? A minha intenção aqui, Lucila, seria a gente falar sobre tudo isso. Mas nós iríamos ficar aqui no mínimo umas 5 horas falando, então vou guardar um pouquinho desse seu conhecimento para uma próxima oportunidade. Mas quero iniciar com uma seguinte pergunta. Você me disse que então você foi para lá, fez o curso, né, teve mais experiência, conheceu. E aí, então, você vem e volta, né, com a missão de dar início ao processo. Lucila, você contou um pouco da sua emoção, do seu sentimento. Como é que foi esse início? Você teve medo? Você já sabia de todas as fases que você ia encontrar pela frente? Tinha essa ideia, essa concepção sobre essas dificuldades, o prazo, a cobrança das pessoas que têm certeza que o Padre André é santo, né? E querem que ele seja, né, que seja isso logo, né? Como é que foi essa sua primeira experiência? Perfeito.
nós sabemos que existe um iter jurídico que você tem que seguir. Até mesmo num processo de postulação, né, numa causa de beatificação, você tem que seguir um iter, seria um caminho, né, você tem que seguir aquele caminho. Então, tem a abertura da causa, tem a formação das comissões, que tem comissão histórica, tem comissão teológica. Então, são várias coisas que você tem que fazer. Essa parte, vamos colocar, jurídica, era um conhecimento, né, até mesmo assim, vamos dizer, tranquilo, porque a gente estudou isso lá, eu fui lá, fiz esse curso, então você sabia o que teria que ser feito. Só que tem coisas que vão acontecendo no caminho que você não pode planejar antes. Até mesmo nós passamos por uma pandemia na época do processo. Então, quer dizer, nessa época do processo, na época da pandemia, nós não podíamos ouvir as oitivas, nós não podíamos ouvir os depoimentos das testemunhas, né, que eram necessários. Porque tem toda uma comissão para cada coisa. Tem a comissão histórica, tem a comissão teológica, tem o próprio tribunal, né, que é chamado de tribunal para a causa do santo. Né? Então, são formados, né, delegados, tem o delegado episcopal, tem o vigário judicial, tem várias coisas que fazem parte, né, o vigário episcopal. Então, quer dizer, precisa ser feito tudo. Então, naquele momento que nós enfrentamos a pandemia, a gente não podia ouvir as testemunhas. Então, essa parte de ouvir os depoimentos teve que ficar parado por um tempo. Por quê? A própria, né, o próprio país, o próprio mundo estava meio parado nisso, né? Não podia ter contato físico. E para ouvir as testemunhas, para ouvir os depoimentos, a gente precisava ter contato. Então, enfrentamos isso também. E também, por exemplo, enfrentamos certos problemas relacionados, porque o Padre André, ele não era de escrever livros. Só que ele tinha muitos escritos, né? Você mesmo disse, né? O quanto de escrito que a gente teve lá. Então, por exemplo, às vezes, a homilia que ele fazia aqui durante a semana, ou até mesmo no fim de semana, ele escrevia. Então, se nós temos esses escritos devem ser analisados. Por que Roma, por que o dicastério, né, da causa dos santos pede para analisar todos os documentos? Porque o processo de santidade, o processo para chegar, né, a ser declarado santo, é um processo que exige todo o respeito. É um processo que exige tudo. Por quê? Não é que a igreja chega e fala assim, nós acreditamos que existem vários santos que não são nem proclamados pela igreja. Mas não é que a igreja pega qualquer um e fala, não, ó, a Lucila está legalzinha, vamos fazer santa ela. Não, a pessoa tem que ter vivido realmente o evangelho, tem que ter vivido as virtudes heróicas, né, tem que ter seguido Jesus Cristo de forma mais ativa, né, e vivenciada. E para isso a gente precisa saber tudo aquilo. Então eu brinco, eu falo assim, a gente tem que passar um pente fino na vida da pessoa. E então, se ele escreveu, se ele tinha depoimentos, se tinha gravações, então a gente teve que procurar, por exemplo, as gravações, porque teve uma época que tinha a Rádio Maria, que o Padre André auxiliava, então se tinha gravações da Rádio Maria, nós fomos atrás de tudo. Então, até Roma eles pedem, vocês têm que procurar em todos os arquivos possíveis. Então, nós procuramos desde Trento, lá de Vigolo Vataro, onde ele nasceu, lá na Itália, em Trento. Eu estive lá pessoalmente. Nós procuramos desde lá até chegar em todas as comunidades que ele passou, para pegar todos os documentos. Por quê? Para não ter nenhuma dúvida depois, que realmente ele é santo. Nós não temos dúvidas, né? Eu não tenho dúvida, você não tem, as pessoas que estão nos ouvindo não têm dúvida da santidade dele. Só que a igreja, ela anda assim, ela precisa ter, né, na concreteza, ela precisa ter no concreto que realmente aquela pessoa é santa, e por isso precisa de toda essa documentação. E isso daí tudo, você me explicou lá, que é exatamente para que não abra nenhum precedente negativo para a história da igreja, né? Imagina, a igreja às vezes acha algum detalhe, alguma coisinha pouca, né, mas que para o nome da igreja pode ser prejudicial também, né, Lucila? E porque, querendo ou não, o santo, ele acaba se tornando um espelho, uma referência. Ele é um testemunho, né? Um testemunho de vida, né? Você me explicou isso muito bem lá, eu adorei ouvir. Porque você me falou assim, Léo, a gente tem que procurar tudo, porque qualquer mínimo detalhe pode interferir, né? E, bem, passado isso, Lucila, esse primeiro assunto, estou adorando aqui, estou adorando, Lucila, você tem um horário para ir, mas já passou, você já sabe, né? Tá bom. Ó, passado isso daí, a gente, para coisas até menores, a gente forma uma equipe enorme, com várias pessoas. Para uma causa tão grande como essa, eu queria que você explicasse como que você precisa estruturar, porque você acho que foi a pessoa responsável por estruturar tudo que precisa.
tem uma formalidade, tem as funções pré-definidas, você é quem que designa? Como funciona isso daí, essa estrutura por trás deste processo? Eu quero que as pessoas vejam que o processo, primeiro, ele não é tão simples assim, e segundo, que tem muitas pessoas também envolvidas nele, né? Queria que você explicasse um pouco melhor sobre isso. Perfeito. Num processo normal, precisa, como eu disse, tem várias comissões, tem várias equipes, né? Tem o tribunal, tem tudo. Cada equipe, cada comissão tem os seus membros. Então, por exemplo, a comissão histórica. O que é a comissão histórica? São aqueles que vão pesquisar nos arquivos, vão pesquisar nas rádios, vão pesquisar nos jornais, vão pesquisar em tudo aquilo que pode ter notícias, né? Ou aquilo que foi falado pelo servo de Deus, se ele escreveu livros, né? Tudo. Então, essa comissão histórica, no mínimo, precisa ser umas 3, 4 pessoas. No mínimo. Quem são essas pessoas? Pessoas que têm um conhecimento de arquivo, que têm um conhecimento de história, que têm um conhecimento, né, básico para poder conhecer um pouquinho como fazer, né, como fazer uma catalogação, como escavar. Perfeito, como escavar as notícias e ir atrás. Claro que, por exemplo, como eu não sou aqui de Barretos, não dava para eu saber quais as pessoas eram capazes de fazer isso. Então, né, o Dom Milton, ele é o primeiro responsável, porque o Dom Milton ele é o bispo, ele que abre a causa. Ele que é o responsável principal dessa causa. Como ele não pode fazer todo o serviço, então ele me nomeou como apostoladora para quê? Lucila, como eu não posso fazer esse serviço todo, você vai agir em meu nome nesse processo. Então aí eu agia em nome do Dom Milton como apostoladora, né? Como ele era o autor da causa, porque precisa ter um autor da causa, uma pessoa que pede, né? Aí o apostolador ele age em nome do autor. O que acontece? Aí nós fizemos o quê? Conversamos com o padre Constante na época, com o Dom Milton, né, com o padre Ângelo, que eram pessoas que conhecia realmente aqui. Vamos chamar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E aí nós fomos convidando essas pessoas para participarem. Porque não é que tem uma remuneração essas pessoas, né, mas é por voluntariado mesmo, para ajudar a causa. Nisso nós juntamos essas pessoas, aqueles que aceitaram são nomeados pelo bispo. Aí tem uma nomeação, tem um juramento que essas pessoas fazem. Por quê? Porque esse processo ainda ele está numa fase sigilosa. Nós não podemos falar aquilo que foi falado pelas testemunhas, nós não podemos publicar ainda aquilo que foi recolhido como material. Algumas coisas ainda a gente pode usar, mas não tudo. Por quê? Porque Roma está analisando isso ainda. Então, essas pessoas, elas fazem juramentos. Por quê? Porque, às vezes, nesses arquivos de procurar, elas podem encontrar alguma coisa que elas falam, poxa, né, isso eu não sabia. Então, não é que você vai poder avisar para todo mundo aquilo que você encontrou. Então, tem juramento. Depois tem os teólogos. Os teólogos são aqueles que analisam todos os documentos publicados pelo servo de Deus. O que é publicado? Não é que somente foi impresso, mas se ele, por exemplo, falou numa rádio, é público. Então, a gente teria que transcrever isso e passar para o teólogo. Se ele fez uma homilia para um retiro, uma homilia, também é público. Por quê? Foi para as pessoas. Então, dependendo dos documentos, tinha que passar para esses teólogos. E esses teólogos, eles são nomeados, né, são pessoas que estudaram realmente, fizeram faculdade de teologia, que tem uma especialização, tudo. Esses teólogos, eles foram nomeados e um não sabia da existência do outro. Por quê? Porque cada material, por exemplo, imagina que eu recolhi aqui 300 páginas. Essas 300 páginas têm que passar por 2 pessoas diferentes. E eles não sabem... Não sabem quem é um, quem é o outro. Por quê? Porque para não interferir depois no julgamento final. Porque cada teólogo tinha que fazer uma relação final daquilo que foi feito. Então, cada teólogo, ele falava, né? Ele fazia na sua relação, ele fazia na sua descrição sobre a vida, sobre as virtudes, sobre os bons costumes, sobre aquilo que o servo de Deus viveu. E aí é feito todo esse processo. Para depois, tudo isso vai para Roma também. Por isso que no final, lembra? Quando nós recolhemos toda a documentação, o processo deu quase 5.000 páginas. 5.000. 4.900 e pouquinho, não lembro certinho agora o redondo. Mas era quase 5.000 páginas deu o processo. Então, esse processo a gente teve que encaminhar tudo para Roma, essas 5.000 páginas. Por quê? Porque é tudo aquilo que foi recolhido. Aí tem o tribunal, que era, né, que o Dom Milton colocou um vicário episcopal, promotor de justiça, o notário, para dar fé àquilo que estava sendo escrito, para chamar as testemunhas. Quem eram as testemunhas? Pessoas que conviveram com o Padre André. Né? Que a gente fala, né, deviso e deudito, né, para poder ouvir, que viu e ouviu.
né, o Padre André, que esteve presente. Então, nós chamamos algumas pessoas. Não dava para chamar todo mundo, porque não dá para você ouvir 300 pessoas num processo assim. Nós tínhamos que ouvir as pessoas que conviveram com ele aqui em Barretos, pessoas que conviveram com ele na Itália, os familiares dele que ainda estão vivos. Então, nós ouvimos pessoas lá na Itália e pessoas aqui no Brasil. Então, foi feito tudo isso. Então, toda essa documentação final deu essas 5.000 páginas, que atualmente está em Roma. Atualmente está lá no dicastério, né? O Dom Milton levou para lá, está lá no dicastério da causa dos santos, e nós estamos esperando agora somente uma resposta lá de Roma, né? Eles estão analisando a parte jurídica, pediram já algumas complementações, nós já mandamos as complementações que eles pediram, e agora estamos aguardando uma resposta. Por quê? Porque, por enquanto, ele é servo de Deus. O que é servo de Deus? Quando abre o processo, que nós pedimos para Roma se tem alguma coisa que possa impedir o processo. Roma responde falando, não, aqui nós não encontramos nada que possa impedir. Então, procuraram lá nos vários dicastérios, dos padres, porque ele era padre, né, do clérigo, dos religiosos, porque ele era religioso, dos leigos, não encontrou nada que pudesse desabonar o Padre André. Mas esses documentos não é vocês que mandam, eles têm lá... Não, sim, nós mandamos o pedido. Tá. O Dom Milton mandamos o pedido. Nisso, Roma pesquisa se pelo nome dele tem algum processo aberto, tem alguma coisa que possa prejudicar. Eles procuram lá nos vários dicastérios. Não encontraram nada, eles dão o nil obstat, que fala que nada consta, não tem nada que possa obstacular o processo. Nisso, ele é chamado de servo de Deus, que é o que o Padre André é agora. Nós mandamos toda a documentação para lá, fizemos toda a fase diocesana, porque o processo ele tem 2 fases, a fase diocesana e a fase romana. A fase diocesana nós fizemos, nós concluímos, nós ouvimos testemunhas, recolhemos depoimentos, pegamos os escritos, passou por os teólogos, passou pelas comissões, fez todos os relatórios possíveis, ok, lacramos, fechamos, lembra que tinha o timbre do Dom Milton, tinha a cera laca, tinha tudo que tinha que ser feito. Mandamos essas caixas para Roma em 2 cópias, porque são 2 cópias e o original. O original fica aqui na diocese e as 2 cópias vão para Roma. Mandamos essas 2 cópias. Atualmente está lá para eles abrirem e verem. Assim que eles analisarem tudo, se faz aposício, tem ainda um processo ali, eles vão ver e vão falar, não, realmente essa pessoa, né, esse servo de Deus, viveu o evangelho de forma heróica, viveu aquilo que Cristo pedia, viveu aquilo que Jesus pedia. Então, aí ele é chamado de venerável. Aí o Padre André ele não vai ser mais servo de Deus. Aí a gente vai ter que mudar aqui. Vai ter que colocar venerável Padre André. Por quê? Porque aí ele começa a ser venerado. Venerado no sentido que ele realmente viveu as virtudes heróicas. Então, ele pode, né, a gente pode falar, não, me ensine a viver também. Me ensine a viver aquilo que Cristo viveu. Aí, a partir disso, ele é considerado venerável. Aconteceu um milagre. Um primeiro milagre. Foi comprovado que foi milagre, nós temos a beatificação. O que é milagre, gente? Porque às vezes a gente sabe assim, sabe o que é graça, a gente sabe o que é graça, a gente sabe que tem graça. Milagre é aquilo que a ciência não consegue explicar nos tempos atuais. Então, imagina que hoje uma pessoa é curada de uma doença que a gente não tinha cura. Daqui 10 anos pode até ter cura, mas nesse momento não tinha cura. Então, a ciência fala, eu não sei o que aconteceu. Nós temos aí vários, né, casos de santos, né, que foram beatificados até mesmo por milagres que aconteceram aqui no Brasil, que aconteceram no estado de São Paulo, em várias partes. Perfeito. Então, sim. O que acontece? Naquele momento, a ciência não explicou. Então, nisso, né, analisado isso para você ver a veracidade do assunto e a seriedade do assunto. Não é somente chegar e falar assim, eu tenho um milagre e foi isso. Não, é analisado, passa por comissões de médicos aqui, na fase diocesana. Depois, assim que aqui, por exemplo, passou pela comissão de médicos, os médicos falaram, realmente a gente não sabe por que deu isso. A ciência não explica. Vai para Roma, uma outra comissão de médicos lá vai analisar também. Não é a igreja que vai falar que é milagre. Não somos nós que vamos falar que é milagre no sentido assim, eu vou falar se isso é, isso não é. Não, os médicos vão atestar e vão falar, não, realmente a gente não explica. Aí sim a igreja fala, é milagre de Deus. E não é o Padre André que faz o milagre. Quem faz o milagre é Deus. O Padre André ele vai ser o intercessor. Porque o Padre André ele não vai fazer milagre. Nós, católicos, nós não acreditamos que os santos façam milagre. Mas os santos intercedem a Deus para que Deus realize o milagre. Porque é somente Deus que pode fazer. Então, aí o que acontece nesse caso?
Nós teremos ali, né, com a graça de Deus, futuramente já esse primeiro milagre. Tendo o primeiro milagre, se faz a beatificação. Aí ele é considerado beato. Nesse momento, o Padre André já pode ser, né, colocado nos altares, a gente pode rezar, pode ter peregrinação, pode ter essas coisas. Só que aqui na igreja local, então na igreja aqui, né, do Brasil, do Rosário, na diocese de Barretos, até mesmo na diocese de Trento, se eles pedirem porque ele nasceu lá, mas ainda não é venerado em todo o mundo, porque ele não é santo ainda, ele é só beato. Aí precisa de um segundo milagre. Por quê? Aí o segundo milagre, sim, ele será elevado à santidade, aí sim ele será chamado santo. Aí nesse momento ele pode ser venerado em qualquer igreja de qualquer parte do mundo. E aí encerrou o processo. Aí encerra o processo. Entendi. O processo ele encerra com a santidade. Lucila, tem tempo para isso? É isso que me perguntam sempre. É por isso que eu já estou te adiantando a tua pergunta. Com certeza, está ótimo. Tem tempo para isso? Por quê? Porque sempre perguntam. Nós não temos tempo, porque é o tempo de Deus. Nós, eu, Lucila, você, Leonardo, Dom Milton, né? Eu posso falar em nome do Dom Milton agora e outros, gostaríamos que fosse bem rápido. Porque quem não quer ver isso? O processo já está rápido, né, Lucila? Sim, é interessante falar isso, sim, né? Sim, graças a Deus, sim. Por quê? Por exemplo, teve processos que só a fase diocesana, que quando eu estava em Roma, eu vi isso daí. Sim. Que a fase diocesana demorou mais de 30, 40, 50 anos para acabar. Olha isso. O nosso, começamos em 2016, né? Em 2022, no finalzinho de 2022, começo de 2023, nós já estávamos terminando o processo. Então, quer dizer, foi rápido, né? Mas, foi. Assim, nós gostaríamos que fosse rápido, mas não depende de nós. É por isso que eu sempre falo quando eu dou uma entrevista ou quando eu falo, né, em algum programa, alguma coisa, depende de cada um de vocês. Por quê? Vocês têm que rezar pedindo a intercessão do Padre André para que aconteça o milagre. Acontecendo o milagre, aí vai rápido. Lucila, excelente você poder falar sobre isso, né? Porque até o nosso objetivo aqui, que nós estamos falando isso já nos últimos episódios, é que você aí de casa comece a pedir a intercessão de Padre André, né? Nós até falei aqui algumas coisas, né? Algumas experiências que nós tivemos, que eu tive particularmente, que nós conversamos sobre elas, sobre o Padre André, e que venho somente com oração, pedindo para que o Padre André pudesse interceder por nós, né? E, Lucila, agora vamos lá. Você falou sobre milagre. O milagre, ele necessariamente é somente sobre saúde? Alguma coisa? Não, milagre basta que a ciência não explica. A ciência pode ser ciência médica, ciência de fatos, né, geológicos, outras coisas. Basta que seja uma coisa que a ciência não explica. Então, pode ser na fato da saúde, que é o mais comum que nós temos? Sim. Mas, por exemplo, teve um milagre que foi relatado quando eu estava fazendo o curso, que um cara, ele era alpinista, e ele estava fazendo, né, rapel, não sei como que fala lá, que ele estava subindo as montanhas, de repente a corda estourou e ele começou a cair. E ele pediu a intercessão de um servo de Deus que ele conhecia. Nisso ele parou, só que estava escuro. Então não tinha como resgatarem, porque era um lugar muito escuro. O que aconteceu? Ele ficou uma noite inteira pendurado nesse lugar, esperando chegar o resgate. No outro dia que chegaram, as pessoas não conseguiam acreditar. Ele estava pendurado em uma corda mais fina que um fio de cabelo. Nossa. E ele pesava mais de 70, 80 quilos. Meu Deus. Então, quer dizer, a ciência não conseguia explicar aquilo. Como que aquele fio conseguiu segurar ele? Então, ali foi declarado o milagre. Por quê? Porque não era possível. Porque assim que o resgate chegou, tirou ele, o cara que pegou a corda fez assim, estourou na mão a corda. E aquela corda estava segurando um peso de mais de 80 quilos. Entendi. Então, quer dizer, não precisa ser só a saúde. Basta que seja uma coisa que a ciência realmente não explique. Não explique. Muito, muito bom saber disso. Muito bom mesmo. Estou adorando, Lucila. Estou achando maravilhoso. Queria continuar aqui, mas quero pedir o apoio da Gabriela, que está ali atrás, e olhar ali para nós quantos minutos tem. Hoje nós estamos aqui com a nossa equipe técnica reduzida, né? 29 minutos já, Lucila. Já estamos aí quase chegando já na nossa reta final, mas vamos para nós irmos encerrando, Lucila. Tá sendo ótimo aqui. Já quero deixar convite para uma próxima oportunidade para que nós possamos falar sobre o Padre André. Mas vamos lá.
Então, nós estávamos falando sobre a parte de milagres, né? Hoje, se você puder falar, já tem algumas pessoas que já chegaram, que já falaram algum milagre, que já falaram, olha, Lucila, aconteceu um negócio comigo, não sei ainda se é um milagre, mas queria partilhar. Nós temos vários relatos de pessoas que mandam por carta, ou ligam, ou vêm presencialmente, ou mandam e-mail, de muitas graças, né? Que às vezes eles chegam para a gente e falam, eu tenho um milagre. Aí você vai analisar, realmente. Tem pessoas que a gente acha assim, a gente já teve 2, 3 casos que até assim, ao início nós achávamos que era um milagre realmente, né? Só que a ciência, ela conseguiu explicar ainda algumas coisas. Por quê? Porque nós sabemos que assim, o médico, ele não é que ele tem que chegar e falar, é um milagre. O médico não vai falar isso, não é competência dele. O médico, ele só tem que chegar, o médico ou, né, o perito no assunto, ele só tem que chegar e falar o quê? Olha, realmente eu não consigo explicar com o conhecimento que eu tenho hoje aquilo que aconteceu. Só que, assim, a maioria desses casos que nós tivemos, teve um tratamento, teve alguma coisa por trás. Claro que foi uma graça, sim. Graças nós temos inúmeras, né? Porque sem aquilo ali, sem a intercessão do Padre André, nem eu acredito que aquela coisa teria seguido do jeito que seguiu. Por exemplo, nós tivemos casos aí, eu não vou citar nomes, que a gente não pode citar nomes, mas de uma senhora, por exemplo, que ela estava cheia de ferida do corpo. O corpo dela estava cheio, mas assim, eu vi as fotos, tudo. As feridas eram abertas, feridas que dava para você enfiar a mão. E fez tratamento e nada curava, nada curava. Ela começou a rezar a novena do Padre André, e em poucos dias estava tudo já cicatrizado. Só que a gente foi conversar com a equipe médica e tal, eles falaram, não, mas a gente estava dando esse remédio pode ter ocasionado isso, pode ter ajudado, foi o remédio, foi o antibiótico. Então, aí nesse ponto a ciência, ela não pode, ela já coloca ali um empecilho. E aí não tem como nós prosseguirmos como um milagre. Porque o milagre realmente é quando acontece uma coisa que assim, imagina que isso era água, se tornou vinho. Entendi. Por quê? De um momento ao outro vai acontecer. Agora, as graças, sim. Que a gente acredita, igual essa senhora, ela fala para mim até hoje, ela falou para mim, né? Que agora, atualmente, ela morreu, mas depois de muito tempo. Ela falou, a neta dela me contou também. E eu acredito que foi o Padre André que fez isso. Olha só, que legal. Então, quer dizer, para ela tinha certeza que tinha sido o Padre André. Como tem outros relatos que já chegaram até mim, chegaram até nós, que a pessoa tem certeza que foi ele que intercedeu. E aí nós temos casos, por exemplo, de pessoas que foram curadas de depressão, né, dessas doenças da alma, né, que nós falamos, através da oração pelo Padre André, pedindo por ele. Sim. Lucila, é até legal, né, falar sobre isso. Acho que nenhum episódio eu falei, e nem vou contar tudo e estender tudo, mas foi muito interessante que quando o Padre Costante me chamou para auxiliar na causa, ele me chamou de manhã. Eu estava querendo trabalhar, mas de uma tal forma. Estava tanto procurando emprego. E aí passou 1 hora e meia, me ligaram falando que tinha uma vaga para mim, né, para eu poder trabalhar. Assim que você aceitou o convite de ajudar na causa. Assim que eu aceitei o convite. Lembra que nós conversamos, eu falei, Lucila, eu vou. O padre, cheguei lá, ele me ligou desempregado. Eu chego para poder ajudar a Lucila à tarde, empregado. Falei, Lucila, agora eu não sei o que eu vou fazer, né? Mas ali a Lucila falou, não, tá tudo bem, né? Falei, não, então vou ajudar, vou ficar, porque eu também tenho essa convicção que o meu trabalho foi uma graça do Padre André, né? É muito interessante. Depois passam quase 3 meses, o Padre Costante fala, a Lucila está precisando de você de novo. Aí você me manda mensagem, Léo, me ajuda de novo. Eu, nossa, cheio de coisa. Não, tá bom, eu vou. Passa nem uma semana, uns 2, 3 dias, recebo uma promoção que eu tanto sonhava, né? Depois de mais um convite do Padre André, e eu sempre rezando, né? E aí é muito interessante que eu acho que um dos lugares que mais deve se falar sobre o Padre André é no Hospital de Amor, né? E eu lembro que eu ia lá todo dia, eu ainda vou, ajoelho, meu joelhinho lá, agradeço a Deus, peço intercessão do Padre André para mais um dia, e
E isso acho que alimenta a gente. Lucila, para a gente terminar, então, quero agradecendo, já começar agradecendo você. Estou adorando, queria ficar aqui mais muito tempo conversando, mas para nós irmos então caminhando, eu queria deixar 3 perguntinhas finais. Vou começar pela primeira, um pouco mais simples, ou não. Lucila, todo mundo que a gente escutou aqui falou assim, o Padre André ele me inspirou. Eu convivi com ele me inspirou nisso, ele me inspirou naquilo, ele foi uma inspiração, especialmente os padres. Mas agora você é uma pessoa muito privilegiada, eu me considero também muito privilegiado, agradeço você por ter me chamado para fazer parte, porque a gente teve acesso a muitos documentos, a muitos relatos, a muitos escritos, o que, obviamente, coloca a gente em uma condição ainda mais de conhecer ainda mais algumas coisas do Padre André. Queria saber o seguinte, o que o Padre André te inspirou na sua vida, em termos de transformação, em termos desse verdadeiro santo, de inspirar a gente a ser como ele? O que ele mais te inspirou? Se eu tivesse que definir uma palavra, o Padre André, eu definiria como humildade. Porque para mim o Padre André, assim, ele é um exemplo de humildade indescritível, né? Pelos relatos, como você disse, né? Nós tivemos a graça de ter em mãos os escritos dele, ter em mãos os depoimentos das testemunhas, das pessoas que conviveram com ele no dia a dia, e ali você percebe uma humildade enorme. Que humildade não é você abaixar a cabeça e ficar somente com a cabeça abaixada, mas a humildade é saber que às vezes você precisa corrigir o outro, porque o Padre André também fazia isso, né? Nós temos relatos aí de ministros da Eucaristia que o Padre André às vezes puxava a orelha. Mas por quê? Porque a humildade é isso também, é você saber o momento certo de você se posicionar. Então, assim, o Padre André, para mim, nesse quesito, ele era uma pessoa, assim, que ele não fazia distinção. Se ele estava falando com uma pessoa rica, ou com uma pessoa pobre, ou até mesmo com um preso. O Padre André trabalhou aqui, quando tinha cadeia. Sim. E ele tinha um amor pela pessoa. Ele via Jesus Cristo na pessoa, e não na condição que a pessoa estava. Então, assim, essa humildade de ver Jesus Cristo no outro é aquilo que eu trago para a minha vida e que eu digo, né? Não é status, não é condição social, mas é Jesus ali nessa pessoa. É Jesus. Nossa, lindo. Olha, inspirador, realmente, né? Inspirador. Então aí, bom, vamos lá, até me perdi aqui, Lucila, mas a segunda pergunta. A gente sabe que para se tornar santo, né, tem que ter toda essa vida, tudo isso. Eu ainda brinco, né, nem sei se eu posso brincar sobre isso, mas eu ainda brinco. O Padre Zé falou assim, não, Léo, você também é um jovem, né, tem que ser santo. Eu falei, não, se eu for santo, eu vou abrir um precedente horrível para a história da igreja, né? Eu não vou ser santo. Impossível, né? Brincando, né? Óbvio que a gente brinca, mas o que precisa para ser santo que você olhou para o Padre André e falou, gente, ele é realmente santo por isso? Um dos fatores. Eu queria que você apontasse só um, e falasse, não, tirando a humildade, né? Qual o fator que você fala, isso para mim é o principal para se tornar santo, para ser santo, e o Padre André é? Já falei sobre humildade, né, esse fato, porque o Padre André, ele mesmo falava, quando chamavam ele de santo, ele falava, não, eu não sou santo. Ele nunca aceitou. Né? A partir do momento que você fala, eu sou santo, aí a gente já começa a desconfiar, né, porque a pessoa está se achando, é soberba. Então, nesse caso, só que assim, para ser santo, ou seja, aquilo que a igreja pede, ou seja, viver os passos que Jesus viveu. Eu tenho que morrer na cruz? Não. A cruz é a nossa cruz do dia a dia. Não significa que você vai ser lá abrir os braços, quem dera, né? Como diz Pedro, quando ele foi crucificado, São Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não estar como mestre, porque digno, ele falava, né, que ele não era digno de estar ali como mestre foi. Só que assim, a gente não precisa ser crucificado na cruz material, de madeira, mas viver aquilo que Jesus viveu. Então, se Jesus, nós temos aí a Bíblia, os evangelhos, que indicam aquilo que Jesus viveu. Então, se a gente conseguisse viver 0,0001% disso, eu acredito que nós já somos santos. Ou seja, pegar a nossa cruz. Então, o Padre André aceitou a sua cruz com muito amor. Que não significa se abaixar a cabeça, que não significa, eu vou aceitar o meu sofrimento, etc., como vitimismo. Não é vitimismo. O Padre André nunca se fez vítima. Sim.
Porque é diferente, por exemplo, a gente vê às vezes pessoas... uma alegria, né? A gente vê pessoas que falam assim, eu vou aceitar meu sofrimento, aí fica com aquela cara triste. Aquilo que fala o Evangelho na quarta-feira de cinzas. Sim. Não é que você vai jejuar e vai ficar com a cara lá aparecendo para mostrar para todo mundo que você está jejuando. Mas é você ficar alegre, você viver os sofrimentos que fazem parte da vida, mas com a alegria do cristão, com a alegria daquele que segue Jesus Cristo. Sim, sim. O padre Zé falou um negócio muito lindo e convido vocês para assistir os outros episódios. Se você está chegando aqui, nesse último, assista os outros. Que o padre, se não me engano foi o padre Zé, que ele falou que o padre André, quando ele estava sofrendo, ele mesmo naquele momento, ele estava bem, ele estava feliz porque ele sentia que o seu sofrimento era uma graça, era uma graça, uma oportunidade de estar mais próximo de Deus também, né? Então, perfeita, lindo isso, Lucila. Acho que é uma colocação perfeita mesmo. E a última pergunta, que nós até estávamos falando aqui, né? Eu quero ter esse poder e ninguém me segura aqui, né? Aqui eu posso, eu posso deixar com que os meus convidados, que o nosso convidado tenha a honra de poder conceder o título ao Padre André, porque a Lucila sabe bem, né? Pode até falar melhor sobre isso. Todo santo ele se torna padroeiro de alguma causa, né? Acaba recebendo aí algum título pelo próprio povo. Você tem esse poder agora. Nós estamos concedendo este poder. É uma tarefa muito difícil. Está saindo? É uma tarefa... É os erros normais da gravação. É uma tarefa difícil. Por quê? Porque, assim, eu vejo 3 possibilidades muito grandes no Padre André. Sim. Tá? E eu vou indicar as 3, o porquê de cada uma delas. Porque assim, nós sabemos, por exemplo, Santa Teresinha é padroeira das missões, né? Nós temos aí Santa Jana das famílias, né? Nós temos vários santos que têm ali um específico. O Padre André eu vejo 3 possibilidades que depois quem decide é a igreja, né? Não sou eu, não é? Sim. Mas tem 3 possibilidades, que eram as 3 coisas que eu acho que nós víamos sempre nele. Amor aos sacerdotes. Então, como padroeiro dos sacerdotes, porque para ele o sacerdócio, né, era realmente viver, e ele amava os sacerdotes, ele, né, fazia de tudo pelos sacerdotes. Amor aos pobres e doentes, né, nesse caso, nos 2, porque ele tinha assim, um amor aos pobres, aos doentes, ele estava ali, ele não fazia distinção de pessoas, igual eu disse no começo, ele não tinha, né, tempo ruim para o Padre André. Se ele precisasse deixar de comer para dar para uma pessoa, ele fazia. Se ele precisasse tirar a roupa do corpo para dar para uma pessoa, ele fazia. E o terceiro, né, que eu falo muito, aos carcerados, aos presos, porque o Padre André, ele lutou por esses presos aqui de Barretos. Né, nós temos carta que ele escrevia na época, o delegado Zinski, que era aqui o delegado da época, nós temos carta que ele escrevia pedindo melhores condições para essas pessoas que estavam ali porque eram filhos de Deus. Então, quer dizer, ele lutou para também, né, e até esses presos o reconheciam, chamavam ele de papai. Por quê? Porque ele não fazia distinção, ele não chegava ali como o melhor, vocês estão presos, eu estou livre. Não, mas ele ia ali para levar Jesus Cristo. É aquele famoso caminhar com, né? Ele não caminhava para, ele caminhava com eles, né? É isso, gente. Olha que entrevista, que testemunho, que partilha maravilhosa que a Lucila possibilitou para a gente. Lucila, que honra, que felicidade. Toda vez que nós estamos juntos, que a gente conversa, é uma honra. Você passa um conhecimento muito grande. E eu te agradeço muito por isso, muito mesmo por isso. A gente não imagina, eu não imaginava o quanto que o direito canônico ele era específico, ele era complexo, ele exigia realmente uma formação especial. Eu também, como advogado, tinha uma percepção inicial, falei, acho que vai ser mais ou menos parecido. Não é não. Não é. A gente toma um banho de água fria, porque ele é complexo e a Lucila tem conhecimento de sobra para poder passar para nós. Então, Lucila, te agradeço, te dou aqui a palavra para que você possa falar aí um pouco aquilo que você queira falar sobre o Padre André, sobre você. E
antes disso, eu queria passar alguns recadinhos, rapidinho. Hoje, nosso último episódio, uma honra fazer parte deste projeto. Quero agradecer toda a nossa equipe técnica, o João, Camila, o Hugo, Padre Constante, Padre Zé, as nossas sacristãs que ficaram aqui conosco em várias gravações à noite. Agora, eu não sei o horário que vocês vão ver, mas o horário que nós estamos gravando aqui é 9h35, olha isso. Então, desculpa também, Lucila, o horário, mas, então, nós queremos agradecer a todos vocês que de alguma forma fizeram parte, né? O João Francisco, agora, antes de nós gravarmos, o João estava em uma missa auxiliando lá, liguei em vídeo, o João me ajuda aqui nisso. Então, assim, equipe toda, a Gabi, que hoje veio aqui, então todo mundo que esteve conosco, né? Você que compartilhou, que comentou, continue fazendo isso. E daqui a pouco, daqui a alguns dias, fiquem ligados que nós vamos falar um pouquinho mais, porque sim, teremos uma segunda temporada do nosso programa O Santo Viveu Entre Nós. Lucila, por favor, obrigado a vocês, obrigado a todos, obrigado, Lucila. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estarmos falando, né, sobre o Padre André. Realmente é uma graça, como eu disse no começo, né, ter tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ter tido a oportunidade de trabalhar nesse processo, né, de estar aí ajudando. E assim, é aquilo que eu peço sempre, né? Vocês que estão nos assistindo, vocês que estão ouvindo, rezem pelo Padre André, rezem, peçam pelo Padre André, peçam para que ele interceda junto a Deus, né? E quem puder também, isso nós não falamos, mas uma causa de canonização, ela exige também cunho econômico, né? Nós precisamos também de uma ajuda financeira, até mesmo para poder fazer a divulgação, para poder, para Roma, quando a gente tem equipes, né? Igual, por exemplo, agora, se tiver um milagre, vai ter que contratar médicos para poder fazer essa equipe. Não é que você, né, fala, eu vou chamar os médicos que são católicos. Não, muitas vezes você tem que chamar médicos que não são nem católicos, para poder realmente ver a veracidade do milagre. Então, você tem custas, né? Nós temos custas, e as custas não são baixas de um processo, né? Então, por isso, assim, quem puder ajudar com ajuda financeira, porque nós precisamos fazer materiais de divulgação. Foi feito livrinho, foi feito santinhos, né, que nós chamamos. Nós temos que fazer essa divulgação. Então, a gente precisa também de, né, patrocínio, né, vamos colocar assim, de dinheiro, de pecúnia, para poder ajudar nesse processo. Então, nós precisamos primeiramente, e a primeira coisa, oração. Principal, né? Principal. A segunda, né, para ajudar também a parte econômica e para ajudar nessa causa. Isso. E se você então quer ajudar, quer patrocinar a causa, quem sabe aí numa segunda temporada a gente até abre alguns espaços aqui, né, para ter patrocinadores. Vocês só procurar, a gente procura aqui a Lucila também, procura a própria paróquia, enfim, a nossa cúria, que com certeza você será direcionado. É isso então, pessoal, nos despedimos, espero que estejamos juntos numa segunda temporada, com grande alegria, falando mais sobre esse santo que viveu entre nós. Obrigado a todos vocês, um grande abraço, até a próxima.